Com certeza você já viu pessoas que, mesmo em momentos de festa, estavam tristes. Aliás, isso é algo que já deve ter acontecido com você, aconteceu comigo, enfim, acontece. Na Bíblia, a gente tem um episódio desse jeito. Era para ser um momento de celebração, mas os discípulos estavam muito tristes. Tristes e cansados no caminho de Emaús, como registra o texto de Lucas, capítulo 24, 13 a 17. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Então, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. E aí eu queria extrair algumas lições hoje, no domingo de Páscoa, que nos remetem a esse texto. Primeiro, é que as mulheres haviam estado no túmulo logo pela manhã e avisaram para os discípulos que Jesus havia ressuscitado. Eles foram até lá conferir e, de fato, não encontraram o corpo de Jesus. Enfim, com o passar dos anos, essas mulheres nunca mentiram em questões mais corriqueiras. Por que elas iam mentir agora numa questão tão séria? Elas tinham credibilidade, não era o tipo de gente que ficava mentindo o tempo inteiro, não ficavam falando mal desse, daquele, fazendo futrica, ainda mais sobre a pessoa de Jesus. E os discípulos estavam tão tristes quanto elas sabiam disso. Tristes pela morte de Jesus, eles viviam o mesmo sofrimento que elas, mas não foram capazes de valorizar o que elas estavam sentindo e estavam dizendo. Segunda coisa é que era visível a tristeza na face deles, a ponto do viajante falante, como descrito aqui na estrada, perceber imediatamente a tristeza nos rostos deles e o texto dizer, rostos entristecidos. Eles estavam conversando sobre os episódios recentes que tinham acontecido, cansados, sem alento, no caminho de Jerusalém para Emaús. Eles estavam tão focados nos próprios problemas que eles nem percebiam as pessoas ao redor deles, não davam crédito para as mulheres, não perceberam um novo companheiro de viagem ali em Emaús. O texto diz no versículo 27, diz o seguinte, e começando por Moisés, todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. É Jesus falando, imagina essa aula. Nessa caminhada a pé de alguns quilômetros, Jesus deu uma verdadeira aula magna, começando por Moisés, passando por todos os profetas, mas foi uma aula perdida. Jesus gastou muita saliva falando com pessoas que não estavam ouvindo, não conseguiam ouvir. E aí eu fico pensando que a gente está triste hoje, num momento como que a gente está vivendo. Quem é que não está cansado, triste, sem perspectiva? Quem não está assim, ou é porque não vive nesse planeta, ou porque resolveu adotar o estilo de vida avestruz. Enfia a cabeça na areia e não vê nada em volta. Como os discípulos, eu penso que nós já acompanhamos um monte de notícia de morte de pessoas próximas, de pessoas amadas. E a dor da morte dói muito. Como os discípulos, a gente já chorou a morte de gente querida. E se não era tão próxima, de gente que era inspiradora, de gente que era inspiração pra gente. Como os discípulos no caminho de Emaús, deixando Jerusalém, talvez a gente esteja naquela busca de mudar o local, de mudar de roupa, de tapar os ouvidos para as falas que estão nos cercando, de ignorar o que está acontecendo ao nosso redor ou de tentar não ficar pensando muito sobre o que está acontecendo. Quem sabe, assim fica mais fácil viver ou sobreviver. E é nesse processo de fuga que mora o perigo da gente aumentar as dores que estão aqui, aumentar as nossas dores. É nessa tentativa de sair de Jerusalém e ir para Emaús existencial que a gente pode ainda mais prejudicar os nossos relacionamentos com as pessoas que estão perto da gente, ignorar os nossos amigos, não dar crédito às pessoas que passaram anos conosco, desconfiar das falas de pessoas que nunca mentiram para nós. E o mais grave, a gente pode perder também uma oportunidade de ter contato com os ensinamentos de Jesus. A gente não conhece ou não reconhece ou não ouve Jesus porque a gente está olhando demais para as nossas dores internas, para os nossos medos. A gente está olhando para os nossos pés cansados e para a poeira da estrada. Mas a minha alegria é saber que mesmo não acreditando nas mulheres que testemunharam a ressurreição, mesmo assim, elas não se tornaram mentirosas. Minha alegria é saber que mesmo com os discípulos que não davam a devida atenção, Jesus continuou andando ao lado deles, continuou falando,
continuou amando, continuou presente. E é essa mensagem que eu quero deixar a você nesse domingo de Páscoa. A gente pode não perceber, mas Jesus continua do nosso lado. A gente pode não ouvir, mas Jesus continua nos ensinando. A gente pode não notar, mas Jesus continua nos amando. Podemos até não perceber, mas Ele continua conosco. Uma feliz Páscoa de muito amor e de muita presença de Jesus para você, para sua família, para os seus queridos e para todos que nesse momento partilham a vida com você. Deus abençoe cada um de vocês. Um beijo.